Opa, professor Felipe Fontoura, e agora a gente vai falar de um assunto um pouco mais avançado aqui, que é o uso de um select dentro do outro com os operadores N, tá certo? E eu sei que de repente pode dar um nó na sua cabeça, mas fica tranquilo que eu vou tentar explicar aqui, tentar não, eu vou fazer você entender. Bacana? Então aqui, imagina que a gente precisa de que a entrada de um operador seja um select. Como é que a gente conseguiria fazer? Porque existem situações em que a gente não consegue prever exatamente os valores de um filtro, como a gente tem lá, por exemplo, no campo situação do cliente. É fixo, ativo e inativo. Mas imagine que você tem uma situação dessa aqui. Retorne todos os pedidos com CEP de entrega dos bairros Jardim e Morumbi. Cara, não tem como você saber ali colocar na mão um select que você vai colocar o operador in, por exemplo, e lá dentro você vai colocar todos os CEPs. Não faz sentido, até porque pode se criar ou desaparecer um CEP da noite para o dia e você tem que mudar o seu programa, né? Então, essa entrada do operador in pode ser um select que ele é mostrado a partir de uma outra tabela. Eu sei que te embananei agora mais ainda, mas vem comigo que eu vou te mostrar. Então, você pode programar um filtro com todas as opções. Como eu disse, é inviável. Imagina você colocar aqui então select from pedido. Eu sei que estou extrapolando um pouco ao MER que você já tem impresso aí do seu lado, tá bom? Mas não se preocupe porque esse exemplo aqui é um bom exemplo que vai fazer você entender. Então imagina que você quer selecionar todos os pedidos a partir de um CEP. E o CEP tem que ser Morumbi e o bairro Jardins. Como é que você faria? Então, é extremamente necessário e interessante a utilização de um subselect apenas para alimentar um operador. Ou seja, esses operadores que aceitam um select são in, n e all, tá bom? E olha só que interessante, você pode colocar aqui um n, tá certo? Em que a alimentação dele é um select. Então olha só que bacana. O operador n eu já vou explicar para você, ele é da família do in. Bacana? Então significa que ele precisa existir um CEP dentro desse conjunto. Mas olha só a beleza do negócio. Eu coloquei então aqui a coluna CEP e aqui o select do CEP. CEP é uma informação que está na tabela de endereços. Então eu coloquei aqui o bairro Jardim ou o bairro Morumbi da cidade de São Paulo. Então o conjunto de saída desse select vai alimentar esse N, que por sua vez vai alimentar esse where. Então essa é uma das formas que você tem de colocar um subselect para alimentar um operador, que também é uma das formas de join, tá certo? Lembra sempre que não tem só o inner join, right join, left join, self join. Tudo isso daqui faz parte ainda da nossa categoria de joins. Só que isso aqui é um join diferente. Por quê? Porque eu estou, de forma indireta, ligando a informação que eu tenho aqui de CEP com essa informação de pedido. Por quê? Porque eu só vou mostrar os pedidos que estão dentro daquele range, daquele intervalo de CEP. Legal? A gente também tem aqui o operador, enfim, all. E a diferença básica dos dois é o seguinte. O operador N, ele precisa satisfazer a condição se pelo menos um elemento do select está contido, tá bom? Ou seja, se existir pelo menos um CEP dentro daquele range, do nosso exemplo lá, tá beleza. Agora o all não, ele precisa que todos os elementos do select estejam contidos. Essa é a diferença principal, tá bom? Então o uso aqui do N, o uso do all, com subselect, também com o in, né? A gente já aprendeu o operador in, mas o operador in fixo é aquele que a gente coloca os valores dentro de uma listagem, mas o in também aceita o select lá dentro, tá bom? Então agora você vai brincar com isso daqui, você vai brincar com essa situação, você vai colocar, por exemplo, você pode criar, por exemplo, uma tabela de situações em que uma pessoa pode criar N situações para um cliente, daí você faz o inner join e daí o campo situação ele vira ID situação, que daí ele aponta para uma próxima tabela. Bacana? Então, sugiro que você faça essa modelagem no papelzinho e aplique isso que eu estou comentando com você e ajuste as suas tabelas. Mas fica ao seu encargo treinar ou não, porque essa daqui é uma informação mais avançada e talvez a gente possa usar mais para frente, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula. Forte abraço. Tchau, tchau.